O que são regimes tributários? Regimes tributários, eles são o conjunto de normas e leis que vão regular a forma como a empresa no Brasil deve apurar os tributos que vão ser devidos relativos às suas atividades. Ou seja, eles vão definir o como, o quanto, qual será a base para pagamento dos impostos referentes às suas operações. E quando nós falamos de impostos, são todos eles: o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS, o IR-CSLL. Então, é quem dita, de fato, a vida tributária de uma empresa no Brasil. Rodolfo. Doutora Poliani, quais são os regimes tributários existentes no Brasil? Olha, Rodolfo, hoje no Brasil nós temos 3 tipos de regime tributários definidos pela legislação que podem ser adotados pelas empresas. Entre eles, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E cada regime deve ser pensado de acordo com a realidade da empresa, porque a escolha do regime é quem vai ditar a sua vida tributária. Agora, doutora Poliani, e qual o limite de faturamento para cada regime tributário desse? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente se enquadra muito com a questão do limite do faturamento, né? E esse não é o único ponto que deve ser considerado. Mas passando aí por cada um deles, o lucro presumido, ele vai ser a escolha das empresas que faturam até 78 milhões por ano, além de ser indicado para aquelas empresas com um lucro mais elevado e que não apresentam a obrigatoriedade de ser enquadrada no lucro real, ou seja, aquelas empresas que possuem uma margem de lucro mais significativa. E nesse tipo de regime, a forma de tributação, relativamente simplificada, vai estabelecer a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, e os 2 impostos vão variar de acordo com as atividades exercidas, sendo entre eles 8% ou até 32% no caso de prestação de serviço. E o PIS e COFINS vão ser cumulativos, com as alíquotas de 3,65% sobre o faturamento. Então, pode ser um regime benéfico para as empresas que tenham uma margem de lucro melhor e uma presunção melhor, com baixos custos operacionais e uma folha também baixa. Já no lucro real, nós vamos ter a adesão obrigatória para as empresas que possuem um faturamento superior a 78 milhões. E como o lucro presumido também vai definir qual é o IRPJ e a CSLL, né? Ou seja, depois de deduzido todos os custos, os impostos das pessoas jurídicas na modalidade lucro real vão variar com alíquotas de 15% para lucro até R$20 mil e de 20% para os superiores nesse período, além da CSLL, que varia de 9%, também no lucro apurado no período, e o PIS e a COFINS, que vão ser de 0,65% a 7,60%. E no lucro real, o imposto é definido com base no lucro contábil, ou seja, tudo aquilo que pode ser variável dentro desse regime, todas as despesas, todos os custos, eles vão ser levados em consideração para, de fato, identificar qual é o lucro líquido da empresa. E aí, as empresas que têm uma margem menor que 32% e algumas outras, alguns tipos de negócio específico, como instituição bancária, sociedade de crédito, corretora, caixas econômicas, cooperativas, entidades de previdência privadas, elas têm obrigatoriedade de estar no lucro real. Já o Simples Nacional, que é muito conhecido pelo brasileiro, né, pelo microempreendedor, ele vai variar aí com faturamento de até 4,8 milhões. E costuma ser a opção mais adequada, mas não é regra. É necessária a orientação de um profissional tributarista, porque existem muitas variáveis que devem ser levadas em consideração, como faturamento, número de colaboradores, as alíquotas, que vão influenciar na decisão com relação ao regime. Entendi. Eu ia até perguntar sobre o Simples Nacional, né? Tem esse detalhe. Eu ia perguntar que seria o melhor regime tributário para pequenas e médias empresas, doutora. Essa pergunta, Lucidal, ela é uma faca de 2 legumes. Porque o que acontece? A gente tem a naturalidade de achar que o Simples Nacional sempre vai ser o melhor regime. Mas, apesar dele ter sido desenvolvido especialmente para micro e pequenas empresas de pequeno porte, para simplificar o processo de arrecadação, nem sempre o Simples Nacional pode ser a melhor opção. Então, por exemplo, são requisitos do Simples Nacional enquadrar-se obrigatoriamente como micro e pequena empresa e vai ter a limitação do faturamento, que vai de 360 a 4,8 milhões.
essa limitação ela é justificável porque a intenção da legislação é facilitar, dar uma sobrevida aos pequenos negócios. Só que com relação ao Simples Nacional, nós vamos poder ter uma variação com relação aos impostos, as alíquotas somadas dos impostos, que variam de 4% a 22,90%, divididos em 6 anexos da legislação. Então, vão ter situações que, após você pôr na ponta do lápis, com a instrução e o auxílio de um profissional tributarista, se você tiver altos custos, uma margem de lucro muito grande, pode ser que seja realmente mais benéfico você estar dentro do lucro presumido ou até mesmo dentro do lucro real. Então, para saber se o Simples Nacional será realmente mais interessante, é preciso fazer conta. Ok. A doutora Poliana Cunha, viu? Poliane Cunha. É especialista Poliane Cunha. É especialista em direito societário e sucessões. Rodolfo, você tem outra pergunta aí para a doutora Poliane? Sim, é um poço de conhecimento, né, diante da doutora Poliane, então é importante a gente sugar, né? É possível, doutora, dito isto, né, é possível migrar de regime tributário? Como e quando fazer? A alteração do regime tributário, ela pode ser feita, sim, no início de cada ano fiscal. E no país, o início do ano fiscal, ele corresponde ao calendário comum, ou seja, 1º de janeiro, a gente já pode fazer essa migração, dentro dos prazos divulgados pela Receita Federal, geralmente até o final de janeiro. Mas antes de fazer essa migração, a empresa necessita fazer um planejamento tributário para decidir qual regime tributário que ela vai adotar. Os sócios da empresa, os contadores, junto com tributaristas, precisam aí analisar qual o faturamento do negócio, qual a folha de pagamento, quais os custos envolvidos no negócio para decidir qual o melhor regime de tributação. Porque, por exemplo, nós tivemos agora uma entrevista maravilhosa que foi concedida pelo Marcelo Travasso, do Sindicombustíveis, sobre o valor dos combustíveis, correto? E, por exemplo, para alguns segmentos, essa poderá ser uma despesa dedutível ou não, né? E com o aumento da carga e com o aumento do custo do combustível, poder deduzir esses valores para chegar no lucro real da empresa, enquanto a empresa fatura, é uma questão de sobrevivência. Então, ter em mente o conhecer do negócio, levando em consideração todos esses aspectos, é fundamental para se decidir qual regime tributário de fato será adotado, visando beneficiar a empresa e os sócios. Então, muitos cuidados devem ser tomados na escolha do regime tributário, não é isso, doutora? Exato. Olha, e quais os impactos... Pois não? Não, pode falar. E quais os impactos da escolha errada do regime tributário? O que pode acontecer de negativo? O primeiro deles é o negócio se tornar realmente inviável, né? O custo do negócio não compensar. É importante o empresário ter em mente que, com relação ao negócio, ele pode usufruir de vários benefícios, dependendo da escolha que ele fará com relação ao regime tributário. Entre os problemas mais comuns, nós podemos, por exemplo, citar o desembolso indevido de tributos, o aumento do custo do produto frente à concorrência, o que vai trazer dificuldades de competitividade junto aos concorrentes. O fluxo de caixa da empresa fica altamente prejudicado, aí o empresário vai ter dificuldade em honrar os pagamentos, inclusive os dos impostos, e aí ele perde competitividade. Além de que, escolhendo o regime tributário correto, geralmente o empresário ele vai ter acesso a benefícios fiscais e a situações diferenciadas do fisco, de uma redução de tributos que estará acessível de acordo com cada regime tributário que ele puder fazer opção. Então, a gente sabe que o regime tributário no Brasil, ele é extremamente complexo e que as alterações elas são constantes. Não dá para querer que o empresário tenha conhecimento a fundo desses aspectos e por isso que é tão importante ele contar aí com a parceria de profissionais da área para poder estar atualizando ele constantemente, porque tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido ele fizer as opções corretas com relação aos seus regimes tributários, mais rápido ele se beneficiará das situações benéficas que a legislação permite.
Por isso que a importância dessa entrevista para esclarecer, para você conhecer. Às vezes o empresário está lá e não tem muito conhecimento de cada setor desse. E a escolha do regime tributário correto para o negócio é importantíssimo. E saber como lidar, saber quais os registros, os regimes tributários corretos, quais os regimes tributários existentes no Brasil e a orientação do especialista para orientar ao cidadão se dar bem no seu negócio. E para fazer isso também, né, como é que faz para contactar com a doutora Poliane Cunha, saber mais detalhes sobre regime tributário, o seu telefone, redes sociais, seu escritório? Por favor, doutora Poliane, aqui no programa Cidade em Pauta. Obrigada, Lucival. É sempre um prazer poder auxiliar os empresários no Brasil. Nós sabemos que são os empresários que sustentam o nosso país, que realmente fazem as coisas acontecer, e sempre que o nosso escritório assessora esses empresários e trazem uma margem melhor, é realmente benéfico. Então, querendo nos contactar, né, vocês podem fazer isso através da nossa filial, que fica em Feira de Santana, na Avenida João Durval Carneiro, 3665, em São João, através do telefone 0800 59 19 148, ou, se quiser passar na nossa sede aqui em Belo Horizonte, tomar um café, comer um pão de queijo, serão extremamente... Coisa boa, né? Esse trem... Através do sinal 95,3 do aplicativo, né? A doutora estava ouvindo a gente falar com o Marcelo Travassos cedo, através do site do aplicativo, e temos ouvintes em todos os estados, em todo o Brasil e outros países também. E agradecer a participação da doutora Poliane e também com o seu escritório de advogados, que vem auxiliando e passando essas orientações importantes para os ouvintes da nossa programação, o quão é importante isso aí. Doutora Poliane, muito obrigado e até a próxima, hein? É sempre uma alegria recebê-la aqui no programa. O prazer é meu. Um bom dia, Lucival, Rodolfo, Vitória. Muito obrigado. Forte abraço, amiga. Aí, por tudo. Obrigadão.